aí, galera do Perdido de Nova York, beleza? Gente, tô aqui num trânsito danado. Acho que dá pra vocês verem aí atrás que tá tudo meio parado. E falei, a câmera tá aqui, vamos papear, né? Pois bem, já que eu tô no trânsito, acho que seria interessante falar de trânsito, né? Vamos lá então, teve alguém que perguntou, falou, vai, como que é? Tem muita diferença? Seria interessante você falar a respeito das diferenças de placas de sinalização ou respeito à lei de trânsito, que aí nos Estados Unidos é diferente daqui do Brasil. Então acho que deve ter muitas diferenças, né, gente? Mas tem umas que não são tão comuns. E é óbvio que tem algumas coisinhas que também se passa por cima, porque às vezes quem faz as leis faz algumas leis que são nem a polícia mesmo presta muita atenção, né? Então, vou falar aí só porque eu comecei a gravar, começou a andar. Vou falar aí de algumas coisas mais básicas e importantes, e que caso você algum dia venha a dirigir nos Estados Unidos, é importante respeitar essas leis aí, beleza? Então vamos lá. Tem uma coisa que acho que muita gente já viu, que é quando o ônibus escolar para na rua e abre a plaquinha do lado esquerdo do ônibus, uma plaquinha escrito stop, ou seja, pare. Quem estiver vindo atrás do ônibus ou na outra mão, na mão contrária, no sentido contrário, tem que parar completamente até que o ônibus feche aquela plaquinha e comece a andar de novo. Então, isso é uma coisa que você tem que parar, não importa a pressa que você tá ou qualquer outra coisa. Para, porque se você passar por um ônibus, ele já tem um rádio no ônibus, tem tudo no ônibus pronto para conectar direto com a polícia. Sua placa, ele vai olhar sua placa e já vai mandar direto para a polícia. A polícia pode vir, não vai seguir você, mas não esquenta, daqui a pouco ele chega lá na sua casa, entendeu? Então, ônibus escolar parou, não importa em que sentido você tá, se você tá atrás do ônibus ou no sentido contrário, para. Outra coisa que você também tem que parar, você ouviu barulho de carro de polícia, carro de bombeiro ou ambulância, e você tá vendo que o som e de repente você não consegue visualizar porque tá vindo de alguma lateral e tal, mas se você tá vendo que o som tá chegando próximo de você, já fica ligado, e a partir do momento que você visualizar que tá muito próximo, joga o seu carro para a direita e abre para ele passar. Novamente, não importa se você tá no mesmo sentido e o carro de bombeiro, de polícia ou ambulância tá vindo atrás de você, ou se você tá no sentido contrário, ele tá vindo na sua frente. Joga para a direita, não importa. Por quê? Porque tem que abrir aquele espaço para ele passar sem ter que ficar parado, sem ter que ficar parando. Ah, Wagner, mas eu já tô parado no semáforo, na hora que ele veio eu tava de um lado, dá para me jogar. Pisa no freio para mostrar que você está parado, que você não vai se mover, e fica ali onde você está. As pessoas que estão na sua direita, provavelmente elas vão jogar, ou vão abrir, ou vão dar um jeito de abrir um espaço pro carro passar, o bombeiro, polícia ou ambulância. Beleza? Preferência para pedestre. Gente, se você estiver numa rua, numa avenida que seja, que tem faixa para pedestre, e tiver um pedestre atravessando a faixa, para. Simplesmente isso. Para. Tem alguns lugares que ainda eles colocam no meio da rua uma plaquinha que diz que é preferência por pedestre. Se você bater um cara ali, sujou.
A casa caiu. Para. É lógico que as pessoas não vão atravessando do nada. Se ela tá vendo que tá vindo um carro, ela não vai se jogar na frente do carro, entendeu? Ela não vai. Mas se você vê que tem uma pessoa parada e que ela pretende atravessar, e se você vem na mesma velocidade que é possível você parar, dá sempre a preferência para a pessoa. Para. Entende? Para evitar maiores problemas aí. E óbvio, se você for o pedestre, também não vai dar uma de folgado, falando, não, o cara tem que parar pra mim, e vai andando. Não, se não der tempo dele parar, ele vai te atropelar. Então, é o bom senso. Se você tá vendo que o carro tá longe, pode ir. Ele vai parar pra você. Se você tá vendo que o carro tá em cima, não anda em cima da faixa de pedestre. E quando você estiver no volante, mesma coisa. Se você tá vindo longe, tá vendo que tem pessoa para parar, para atravessar, você para e deixa a pessoa atravessar. Certo? O que mais? Aqui quando você tá parado no semáforo, ok? Você tá aqui, você precisa entrar à direita. Você pode entrar à direita, tá? Você não pode, se tá o sinal vermelho. Gente, eu sei que no Brasil aí tem lugar que fala sinaleira, semáforo, farol, e pode ter outros nomes aí. Se tiver algum outros nomes, deixa aí no comentário que eu não sei. Mas se você estiver parado ali, você precisa entrar à direita, você pode entrar à direita caso não tenha uma placa ali próximo do semáforo, da sinaleira, do farol, dizendo No Turn on Red, ou seja, não vire à direita. Se tiver essa plaquinha ali, não vire em hipótese alguma. Caso não tenha, você pode virar, desde que você olhou para a sua esquerda e não está vindo um carro. Porque se tiver vindo um carro, o farol está fechado para você, ok? Você só pode ir caso você está vendo que não tem movimento, que não há perigo de um acidente. Então você vira à direita. Não cruza nunca, não entra à esquerda nunca, só quando a luz estiver verde. Se tiver vermelho, o que pode acontecer, você só pode entrar à direita, nunca à esquerda, nunca cruzar, tá certo? A placa, eu deixei esse por último de propósito. A placa, eu acho que esses são os mais importantes, gente, e depois se tiver mais alguma coisa eu faço um adendo aí. A placa de stop, ou seja, de pare, não é como no Brasil. Aqui a lei é quando você chegou num lugar que é um cruzamento, ou às vezes não é um cruzamento, mas é um T assim, e tá ali uma placa de stop, você tem que parar por 3 segundos, olhar para todos os lados e aí segue o seu caminho. Quem chega na placa primeiro, sai primeiro. Por exemplo, você tá vindo desse lado, tá vindo uma pessoa dali, tá vindo uma pessoa daqui. Quem chegar primeiro, vai primeiro. Quem chegar segundo, vai segundo. E quem chegou por último, sai por último. Se tem uma fila de carro e você tá parado atrás de alguns, e aí tem carro, tipo um cruzamento movimentado, tá vindo carro dos 4 lados, e todos têm a placa de stop sign, uma placa de pare. Quando você chegar a sua vez, você espera os outros 3 irem primeiro e depois você, porque a partir do momento que você chegou e já tem carros em todas as outras vias, você é o último. Então você espera a sua vez. Eu deixei esse por último, para falar da placa de stop por último, porque tem uma história, né? Porque no Brasil a gente tem o hábito de, quando a gente está chegando na placa de pare, a gente já olha para os dois lados e vai embora. E tem uma historinha, não sei se é uma história, se é uma piada, que vem, é mais ou menos assim. Vem um cara dirigindo, aí ele vê a placa de pare, ele dá aquela diminuída e vai embora. Aí a polícia vê e vai atrás dele. A polícia era rota, 4 caras dentro do camburão, e fala eles pararam o cidadão e falou pro cidadão: ô senhor,
ali na placa de pare ali atrás, o senhor não parou. Habilitação e documento do carro, por favor. Aí o cara falou, eu não parei, eu dei só uma diminuída. Eu diminui um pouquinho a velocidade e fui. Mas tá tudo bem, né, senhor? Não aconteceu nada. Ele falou, não, habilitação e documento do carro, por favor. Aí o rapaz que estava dirigindo falou, o senhor policial, eu sou advogado e na lei não tem nada que diferencie diminuir de parar. Aí o policial falou, habilitação e documento do carro, por favor. E o advogado falou, bom, se o senhor me provar a diferença entre diminuir e parar, eu te dou a habilitação e o documento do carro. Se não, o senhor me deixa embora. Aí o policial aceitou a proposta e falou, pois não, desce do carro, por favor. O motorista, advogado, desceu do carro. Ele chamou os outros três, o policial da rota chamou os outros três que estavam dentro do carro com ele e desceram a piaba no advogado. Mas aí o advogado começou a gritar, para! Aí o policial falou, você quer que para ou diminui? Ele falou, não, quero que para. Então habilitação e documento do carro, por favor. Então, gente, é por aí, tá entendendo? E aqui, pelo menos eu sei que em outros estados tem, mas aqui no meu estado, em Connecticut, não tem radar que multa no farol ou que multa de velocidade, não, é a polícia. E sempre tem polícia escondida em algum lugar. E se a polícia te parar, aí não tem conversa, entendeu? Geralmente eles não param se eles não tiverem com razão, certo? Mas eles podem te parar por uma lanterna queimada, pode parar porque você não deu certo, pode parar por uma série de motivos que pode ser problemas no carro e nem sempre porque você fez uma coisa errada. E às vezes você consegue explicar, você pode ser convincente, mas não tenta enrolar e jamais na sua vida ofereça um café para ele, tá certo? Não ofereça um café, não ofereça uma cerveja, porque senão você vai dar uma volta você vai dar uma volta algemado no carro da polícia, beleza? Então, gente, eu acho que isso aí é um pouco das diferenças entre as placas de sinalização ou o respeito às leis de trânsito que tem aqui nos Estados Unidos e que no Brasil é um pouco diferente, tá certo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreva no canal, curta a página do Facebook, Twitter, Periscope, Skype, os e-mails, Snapchat, tá tudo na descrição do vídeo. Gente, me ajuda, né? Compartilha os vídeos. Às vezes você assiste e esquece de dar um like, esquece de compartilhar o vídeo, aí você não me ajuda, aí o canal não cresce, tá certo? Então ajuda aí o Perdidos em Nova York. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Ei, eu tenho um recado bem interessante para dar para você. O site do canal Perdidos em Nova York é o www.perdidosny.com.br. Se você precisa importar aos Estados Unidos, precisa de um guia ou precisa saber mais como que é os Estados Unidos, acesse o nosso site e aqui, ó, no menu principal, para importação ou compra assistida, clique aqui, ó, em redirecionamento. Se você precisa de um guia de turismo ou alguém para te ajudar nos primeiros passos na vida na América, clique aqui, ó, em guia de turismo. E se você precisa saber mais antes de viajar, clica aqui, ó, em consultoria. Beleza? www.perdidosny.com.br. Se inscreva no canal! O que é pra você falar, Rebeca? Se inscreva no canal! Então fala. Se inscreva no canal!